Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Supera-te com Valquíria Quintela. Hoje vamos ouvir aqui a querida Solange Pacheco, que prontamente aceitou o nosso convite para estar aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda, Sol. Eu já chamo de Sol, né? Porque ela é luz, gente. Ela é luz e a história dela é incrível. Solange, eu vou pedir você para se apresentar. Fala pra gente quem é a Solange. Olá, eu me chamo Solange da Cunha Pacheco, sou advogada, mãe, avó, paciente em remissão de câncer de mama. Eu vim aqui trazer um pouquinho do meu testemunho como paciente e como o câncer entrou na minha vida e saiu sem tirar a minha alegria de viver. Ah, que legal, Solange. Como que hoje a gente está trazendo aqui a sua história de superação. E eu costumo dizer para todos que não existe uma história de superação que seja mais ou que seja menos. Todas as histórias são muito importantes, né? A minha história, ela toca quem precisa ser tocado, a sua história vai impactar quem precisa ser impactado. E como que você descobriu a doença? Vamos começar desde o início. Vamos lá. Bom, na verdade, em 2018, eu cheguei a fazer uma biópsia de mama, da mesma mama esquerda, né? Mama direita, desculpa. E não foi detectado nenhuma célula maligna, mas em 2019, para surpresa nossa, né, eu fiz o mesmo exame e constatei, no final de dezembro de 2019, um carcinoma invasivo bem sério. Eu tive que fazer uma mastectomia total da mama direita e, assim, foi um diagnóstico que... Para qualquer pessoa, o câncer, a informação, quando você tem um diagnóstico de câncer, você vai do céu ao inferno a em um sentença segundo. de morte, né? Essa é a sensação, né? Exatamente. Mesmo a medicina estando tão evoluída hoje em dia. Na verdade, o que acontece é que você, como a gente tem exemplos de familiares, de pessoas que não superaram o câncer e tal, você acha que vai morrer no dia seguinte. Uhum. Foi exatamente isso. É como se eu tivesse levado um tiro e aquele tiro fosse me matar em segundos. E, na época, minha filha mais nova, eu sou mãe de 3 filhos, né? Um rapaz de 35, uma mulher de 32, que já me deu a neta, Isso Sofia. Que eu ia te perguntar, já é avó? Já sou avó. E a mais nova, hoje com 19, vai fazer 20, na época tinha 15 anos... A primeira coisa que vem na sua mente é a sua filha mais nova. Sim. Né? Eu não vou ver minha filha se formar, eu não vou ver ela virar uma mulher, né? E não vai ter do lado a mãe. A gente só pensa nisso. Na verdade, quando eu tive o diagnóstico 10 horas da noite. Eu fiquei o dia inteiro tentando ver o resultado do exame, ainda estava em análise. Quando eu recebi o resultado, assim, é muito estranho. Que a sua vida passa inteira em um segundo na tua cabeça. Parece que a relação de tempo é completamente diferente. Nossa, né? É um filme que passa muito rápido. Em segundos. Mas, assim, foi muito estranho, porque eu me lembro que foi numa quarta-feira, eu chorei a noite inteira. Mas, de manhã, eu estava pronta para vencer qualquer coisa. Impressionante como que de uma noite, né, do dia para a noite, veio uma força interior, uma coisa que eu não consigo explicar. Não tem, assim, uma explicação. Eu nunca pensei que eu fosse ser tão forte. Você é uma mulher de fé? Sou. Muita fé. A fé faz uma diferença grande, né? Sim. E você acreditar. E nesse momento, né, de dor, você entregou isso para Deus? O que eu costumo falar, né? Até assim, o câncer mudou muito a minha cabeça. Eu sou advogada, nunca pensei em escrever um livro, né? Como é De Bem com a Minha Careca, que é um livro que eu já estou indo para a 4ª edição. Graças a Deus, assim, eu nunca pensei na minha vida que fosse escrever um livro sobre mim. Porque, assim, a gente escreve artigo jurídico e fica nisso. Falar sobre mim não estava nunca na minha cabeça. Mas, durante o tratamento oncológico, eu senti a necessidade de estar passando para as pessoas o que eu estava aprendendo. Porque eu queria ter tido aquelas informações. Sim, e eu fui aprendendo durante o tratamento. Eu falei, eu tenho que passar isso para as pessoas. Aí, conversando com a minha filha, até no celular, durante uma quimioterapia, eu falei, mãe, eu vou fazer um WhatsApp, você vai anotando as coisas que você quer falar, ali. Mais ou menos. E quem me ajudou muito foi minha fisioterapeuta oncológica. Na verdade, quando você vai tratar um câncer, você tem que ter um quadro de apoio, uma rede de apoio. E eu fui abençoada com 4 anjos na minha vida,
que foi primeiro meu ginecologista, o mastologista, o oncologista, minha fisioterapeuta e também a minha nutricionista oncológica. Foram pessoas que salvaram a minha vida. Eu costumo dizer isso. Primeiro, o mastologista, Dr. Rodrigo Souto, que fez a mastectomia e é meu médico até hoje. Uma pessoa, assim, de uma humanidade, assim, incrível. Isso é fundamental, né? Esse acolhimento nesse processo de dor, ele, assim, ao meu ver, assim, ele é muito fundamental. Sobre rede de apoio, vou dar uma pausa nessa história para eu falar uma coisa que eu acho importante, Solange. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho oportunidade, talvez, de ter a rede de apoio que você teve. Mas eu acredito que a gente cria a rede de apoio, entendeu? A gente tem que se abrir um pouco mais para essa visão. E essa é uma visão que eu acho, assim, que a gente precisa falar. Então, assim, eu não tenho rede de apoio, mas você procurou? Você foi ouvir algumas opiniões dentro das suas condições? Eu acho que Deus, ele coloca pessoas no caminho da gente ali, né? Foi por isso que veio a ideia do livro. Na verdade, a ideia do livro foi um projeto, durante o tratamento, que eu queria passar informação para quem não tivesse acesso à informação. Na verdade, eu queria fazer um livro, entregar nos hospitais públicos, para passar um pouco do meu testemunho, da minha experiência. Não é um livro de autoajuda. Em nenhum momento a intenção era essa. Mas era só mesmo passar o que eu estava vivendo, como eu estava reagindo a cada coisa, mostrar a minha vulnerabilidade também, sabe? Ninguém tem que ser forte o tempo todo. Exatamente. Eu, durante a minha vida, eu tive problemas com os pais, assim, doença dos pais e tal. Então, assim, desde a infância, eu fui criando uma proteção e ficando forte aos poucos. Ninguém fica forte de uma hora para outra, sabe? E isso eu acho que é uma construção. E foi o que aconteceu comigo. E eu queria, no livro, passar toda a vulnerabilidade, como eu consegui, na fé, não só fé em Deus, que a gente tem que ter acima de qualquer coisa, mas fé na cura, fé de que o tratamento vai funcionar, fé nos profissionais que estão te atendendo. E aí, o que a gente tem que falar? Que não é só quem tem o privilégio de ter um plano de saúde ou quem tem um médico particular. Na rede pública também tem profissionais brilhantes que estão fazendo trabalho, aqui mesmo em Niterói, fazendo trabalho. Tem o Malu Sampaio aqui, que é um posto do município, que faz um trabalho excelente na parte de mastectomia. Não têm acesso a parte de fisioterapia oncológica funciona também na rede pública. Então, assim, tem algumas pessoas que, quando enfrentam a doença, ficam limitadas, não conseguem buscar apoio. E isso é de pessoa para pessoa. A gente tem que entender que o câncer, cada pessoa reage de uma forma. E eu achava que não. Eu achava assim, eu no meu tratamento, eu tive realmente esse dia que eu chorei a noite inteira, mas foi o único dia que eu chorei por causa do câncer. Eu nunca mais derramei uma lágrima. Eu não conseguia chorar, muito pelo contrário. Eu, quando ia para o tratamento, eu me maquiava. Eu botava até cílios postiços, eu pintava a sobrancelha. Eu achava horrível aquela sobrancelha careca. A foto, você tem ela aí, da capa do livro? Eu acho maravilhosa a capa do livro. Olha aqui, deixa eu pegar aqui para ver se eu consigo ver direitinho. Consegue visualizar daí, Flávia? Olha que ótimo, gente. O livro dela chama... De Bem com a Minha Careca. De Bem com a Minha Careca. Olha que maravilhoso isso. E por que eu botei esse título? Porque, assim, no livro eu falo, né, de todo o tratamento, falo sobre o autocuidado, falo sobre a parte da sexualidade que a gente não vê nenhum médico falando durante o tratamento. Né? A mulher, por conta da quimioterapia, fica super ressecada. Sem contar que eu tive o câncer durante a pandemia, onde eu não podia ter contato físico com meu marido, que é cirurgião dentista, continuou trabalhando. Quer dizer, o câncer, para mim, na verdade, eu tive 2 sofrimentos, com a doença e o sofrimento do afastamento das pessoas. Porque durante a pandemia eu estava sem vacina e o meu médico tinha falado, olha, meus pacientes estão indo a óbito, 30% estão indo a óbito. Você não pode ter contatos. Então, assim, eu tive que me afastar. Foi na pandemia? Foi. Na verdade, eu operei em fevereiro, né? Eu estava... De 2020? 2020. Eu estava montando uma festa para fazer minha festa, porque eu achava assim, eu tenho que fazer uma festa antes da quimioterapia, porque se eu morrer, eu já comemorei meu aniversário. Não, por aí. E aí, já reservando churrasqueiro e DJ e tudo para fazer um festão, porque eu queria fazer uma festa. E meu marido chegou, eu costumava, assim, quando eu operei, todo dia à tarde, tinha uma mesa de café da tarde, a OAB em peso com aquela van lá para minha casa. Então, era um rodízio de pessoas lanchando. E eu combinando a festa. E o Jorge chegou do consultório, olha, não quero botar areia, não, mas eu acabei de ter a notícia que vai ter o lockdown, agora em março.
E foi o lockdown. Foi dia 13. E meu 13 aniversário era 28 de março. Eu tive que desmarcar tudo. Então, dali para frente, eu fiquei isolada. Então, assim, para mim, o tratamento do câncer, o que mais me agravou foi o afastamento das pessoas. Eu perdi o contato com a minha mãe. Perdi o contato com os irmãos, com toda a família. Por quanto tempo e todos você os ficou amigos. afastado? 2020 inteiro? Inteiro. Até eu tomar vacina no final do ano. Entendi. Entendeu? Então, assim, o tratamento... Eu comecei a quimio em abril, fui até outubro com quimioterapia, né? Foram 16 sessões, 4 de quimio vermelha e 12 de brancas, né? Com todos aqueles efeitos colaterais. Eu ia te perguntar, que acho que deve ser a pior parte, os efeitos colaterais, né? É bem pesado. Tem gente que fala, muito eu tirei de invasiva, letra, né? Que fulano tirou de letra. Nada é fácil num tratamento oncológico, para ninguém. E cada pessoa tem uma reação. De um jeito. Né? Cada tratamento é específico, né? De cada tipo de câncer. Mas o câncer de mama, quando você passa pela quimio vermelha, que foi logo na primeira quimio, eu tive uma baixa de imunidade. E aí começou a febre, o médico falou, se tiver febre tem que internar, tem que ir para o hospital. Aí começou a febre, eu me lembro que foi no dia de São Jorge. Eu me agarrei a São Jorge com todas as minhas forças. E São Jorge, não me deixei para o hospital, pelo amor de Deus, não me deixei para o hospital. Rezava muito. Minha mãe era devota de São Jorge, mãe acende vela, faz tudo que tem direito, não deixa eu ir para o hospital. Eu tinha pânico de ter que ir para o hospital, mas graças a Deus não precisei. É por conta também do surto, né? Pois é, eu não queria ir para o hospital exatamente por isso, para não sair de lá com Covid. E Meu correr médico todos os riscos, né? Foi muito complicado por conta disso, né? Também por causa da pandemia. Toda vez Sem falar que foi um terror, assim, psicológico do ano de 2020, né? Foi tudo junto. Você não tinha como ligar a televisão, que era só notícia ruim. Muito triste. E assim, você já fragilizada por conta da... Eu tinha que fazer exercício em casa. Na época, meu filho, o que é delegado agora, né, que passou no concurso, estava em casa esperando ser chamado, então ele trancou a faculdade, trancou tudo, ficou só em casa comigo. Ele não ia... Trancou a faculdade? Não, ele trancou a academia, porque não tinha faculdade, nada funcionava. Não ia à academia, não ia a lugar nenhum. Ele só saía para me levar para quimioterapia e mais nada. Até o cabelo, ele raspava em casa. Tanto é que ele raspou minha cabeça. Entendi. E foi assim, muito interessante. Porque, assim, Dudu é muito brincalhão e ele ia raspando minha cabeça e fazendo um monte de palhaçada. Eu morrendo de rir. Sabe? Foi, assim, super tranquilo nesse ponto. Mas, assim, por que o título do livro, né? De Bem com a Minha Careca? Porque o cabelo é uma parte da feminilidade da mulher que, assim... E eu estava numa fase super vaidosa. Eu usava progressiva e vivia no salão e tal, e não sei o quê. Falei, caraca, eu vou ficar careca. E agora? Encomendei uma peruca de cabelo natural, cortei o cabelo Chanel, comprei uma peruca lindíssima e eu falei, vou ficar ótima de peruca. Sim. E aí, não deu certo a peruca. Não consegui usar. Falei, gente, essa peruca não está dando. Me dava um calor, não conseguia usar a peruca, simplesmente. Aí comecei a usar os turbantes, a minha fisioterapeuta me ensinou... Pelo celular, né? Porque eu tinha fisioterapia online, que ela não tinha contato com ela ainda no início, porque eu tive limitação no braço por conta da retirada dos linfonódulos, né? Fiquei com bastante restrição. E aí ela me ensinava os exercícios e me ensinava a usar os lenços, fazer as amarrações e tudo mais. E foi com um lenço que eu me identifiquei. Então, essa questão de bem com a minha careca, cada uma... tem a forma de lidar com a carequice. Tem mulheres que ficam lindas, carecas, e saem de careca, entendeu? Sem problema nenhum. Mas eu tinha problema de sair de careca, com a careca à mostra, porque eu achava que as pessoas me olhavam com pena. E eu não gostava daquele olhar, entendeu? Não por mim, não me achava feia, nem fiquei tão feia assim, careca e tal. Muito pelo contrário. Fiquei bonitinha, né? Passava um batom, pintava os olhos e ficava legal. Mas assim, porque eu não queria o olhar de piedade de ninguém. Até em casa, eu ficava maquiada, que eu não queria que meus filhos me vissem feias. É aquela coisa, né? A pessoa vê um outro, né, sem pelos, né, na rua, sem cabelo nenhum, porque você fica completamente sem pelo, você né? perde sobrancelha, perde tudo. Cílios, perde tudo. É natural, né? A pessoa já olha para o outro falando, tá com câncer. Nossa, aquela pessoa pode morrer a qualquer momento.
E durante o tratamento eu via as mulheres muito tristes, muito deprimidas. E eu sempre fui muito assim... Alta astral. De chegar... tem pessoas que falam, você tem o sol mesmo. Tem porque mesmo, você chega e você ilumina. Mas é porque eu sou muito agitada. E eu chegava lá, todo mundo na sessão de quimioterapia muito deprimida, aquilo ali me incomodava. Uhum. E até isso eu aprendi a respeitar com a doença. Você aprende tanta coisa com a doença. Você aprende... que cada um tem o seu luto, a maneira de encarar a doença. A minha maneira era aquela, mas das outras pessoas era ficar na dela. E eu tinha que respeitar isso. Sim. Então, isso também eu aprendi. E aí eu quis passar para o livro todas essas mensagens, né? A questão da fé, a questão de como lidar com todas essas coisas. Você sabe que depois que esse episódio for ao ar... E agora aqui as pessoas assistindo, vai vir um monte de mensagem assim, onde eu consigo esse livro? Pois é, isso que eu queria dizer. O livro, na verdade, esse livro não ia nem ser publicado. Quando escrevi, eu falei assim, eu não vou ter coragem de publicar, eu acho que ninguém vai querer ler isso. Isso é uma coisa tão pessoal, eu perdi tempo fazendo, mas eu não vou publicar, não. E aí eu fui mostrando para algumas pessoas. E as pessoas que iam ler, não, você tem que publicar. Tem que publicar. A minha sócia Milena, não, você tem que publicar, a gente tem que fazer uma tarde de autógrafo. E aí essas pessoas foram me incentivando. Porque depois que eu fiz, ele ficou quase um ano parado, engavetado. E aí quando eu publiquei, fiz o primeiro lançamento, foi até na OAB, e os amigos advogados, não, vamos lançar aqui, porque, na verdade, esse livro ele não tinha uma intenção financeira, era um projeto social e eu queria doar. Uhum. Mas as pessoas falam, não, você vende aqui, quem comprar, você imprime mais e vai doando. E aí eu comecei a doar. Primeiro lugar foi no Malu Sampaio, que é onde a minha fisioterapeuta trabalha, e como ela me deu o projeto, ela fez o prefácio do livro, que ficou lindo. Olha, mesmo. Eu li. O prefácio é lindo e ela fala coisas... Cara, ela me conhece assim, melhor do que ninguém, porque ela fazia uma espécie de terapia comigo. Sim. Ela acompanhou todo o meu tratamento. Isso é muito importante, né? E o que acontece? O câncer, ele não vem sozinho. Todos os outros problemas, eles vêm juntos. E durante o câncer, eu tive a doença da minha mãe. No final do meu tratamento, eu me lembro que na última quimioterapia, ela estava muito grave na UTI. E eu desliguei o celular, falei para o meu marido, falei, olha, minha mãe vai falecer hoje, mas eu não quero saber. Você não me conta, eu preciso fazer essa última quimio. Porque se eu não fizer essa última quimio, eu não vou conseguir dar continuidade de tratamento, que seria a radioterapia, e eu não vou estar bem para cuidar das outras pessoas, eu preciso ficar bem. Então, assim, foi o único momento na minha vida que eu pensei só em mim. Foi durante o meu tratamento. Porque, assim, a vida inteira eu cuidei de pai e mãe, depois eu passei a cuidar de filhos, continuei cuidando de pai e mãe, e de filhos. Então, assim, o momento que eu realmente só cuidei de mim foi no meu tratamento. Foi durante aquele ano de 2020 e foi exatamente quando ela internou muito grave. Ela tinha 20% do coração funcionando. Eu estava na pandemia, não estava vacinada, não pude visitá-la na UTI, não pude acompanhar, não pude ajudar no tratamento dela. Quando ela voltou para o quarto, eu entreguei nas mãos de Deus e falei, olha, se minha mãe tiver que partir, vai ter que ser assim, mas eu não vou poder ajudar dessa vez. Eu preciso cuidar de mim. E Deus ele foi tão maravilhoso que ele não levou minha mãe. Ela voltou. Eu me lembro quando ela voltou para casa de ambulância, não estava acamada e tudo. Foi assim, a primeira vez que eu vi. Foi muito emocionante, né? Porque eu fiquei muito tempo sem vê-la, né? Sim. Fiquei a pandemia, depois quando ela internou, ela ficou 2 meses na UTI, bem grave, né? Vai, não vai e tal, e realmente voltou. Voltou para mim, ficou 1 ano junto da gente. Foi quando eu acabei o tratamento, emendei Deus generoso, né? Deus é muito generoso, sim. E aí eu emendei com tratamento de terapia-alvo, né? Que foram mais 11 sessões, que é uma espécie de quimioterapia. E por conta das veias, que eu já tinha perdido todas, e não botei catéter, porque eu fui teimosa, me arrependo até hoje, porque eu devia ter colocado catéter. Eu falei, não vou botar catéter, não, porque eu tinha experiência de uma cliente minha que teve problema com catéter, infeccionou e tudo mais. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, não vou botar catéter, não, vai dar zebra esse negócio e tal. Não quis botar. E aí fui perdendo as veias, não posso usar o lado direito por causa da retirada dos linfonodos, não posso usar para nada. Então, só tinha esquerda. Então, no final, eu já não tinha mais veias. Então, assim, era Espírito Santo. Na hora de colocar uma veia, perdia tudo, estourava na 5ª vez, quando o enfermeiro falava, olha, é a última tentativa. Ela acontecia. Eu ia rezando o terço. Eu fazia as aplicações rezando o terço. E aí eu consegui fazer as 11 sessões de terapia-alvo, né, que acabou em setembro de 2021.
Aí eu falei assim, agora eu vou respirar, vou esquecer tratamento e tudo mais. Mas aí veio uma bomba que eu perdi o irmão logo em outubro, dia 11 de outubro, meu irmão teve Nossa, aquilo veio tudo junto. Pois é, teve um infarto, assim, fulminante, 57 anos. Por conta também da pandemia, ela relaxou no tratamento, já era cardiopata e tal. Infartou, morreu. E aí, por conta disso, a minha mãe, que já era uma paciente muito grave, também não resistiu. Aí, em janeiro de 2022, já estava internada desde... Meu irmão faleceu em outubro, ela internou em dezembro, ficou internada, voltou para casa, internou de novo e não voltou mais. Dia 31 de janeiro, ela faleceu, né? O coração não aguentou, né? A perda do filho também. Sim. Né? Um filho mais velho e tudo mais. Aí eu falei, ai, meu Deus, mais essa. Aí perdi o irmão, perdi a mãe em 2 meses e meio. Eu falei, não, agora minha filha estava grávida. Falei assim, agora vem um bebê aí que vai trazer de novo, né? A minha alegria e vai renovar isso tudo. Mas no dia seguinte do sepultamento da minha mãe, eu tive a notícia do câncer de intestino do meu marido, do Jorge. Nossa! E aí eu falei, Senhor, o que me falta? Que teste é esse? Não, né? no dia seguinte, dia 31 foi o sepultamento, dia 1º o Jorge foi fazer a colonoscopia e o médico falou, carcinoma, vai ter que fazer uma cirurgia de urgência, tirar o intestino grosso E todo. você ainda no tratamento? Ainda, eu ainda não tinha feito a reconstrução de mama, né? Já tinha que ter feito, mas estava protelando e tal. E aí estava esperando, né? O período também da radioterapia, que você tem 1 ano, né? Para passar, para depois operar. E aí, nesse meio tempo, o Jorge teve que fazer a cirurgia. Foi uma cirurgia muito pesada. Aí sim, meu mundo caiu. 35 anos de casada, quando você sente que você está ali na corda bamba, com aquele parceiro, né, de uma vida, que aquilo ali pode estremecer, foi o momento que eu tremi na base mesmo. Foi assim, o meu momento mais vulnerável. Mas assim, como sempre superando cada momento, cada dificuldade, né, desde a infância, com o pai, com filhos e tal, com as doenças e tudo mais, você vai se reconstruindo cada dia, né? O Jorge teve um câncer bem sério, né? E aí ele teve que reoperar, porque deu fístula. E foram, assim, 15 dias dentro do hospital, eu dentro do hospital com ele, tendo que trabalhar, administrar a minha vida profissional e a dele, né? A questão financeira também. E sem contar que eu ainda era uma paciente. Né? Então, assim, eu me transformei de paciente a cuidadora da noite para o dia. E aí, na última edição do livro, eu abri um capítulo falando sobre, né, essa transformação de paciente para cuidadora. Porque a gente não olha para o cuidador, na verdade. A gente trata o paciente e esquece de quem está tratando. E quem que cuida, também adoece junto. Adoece muito. E o que aconteceu no meu caso, né? Eu ainda estava vulnerável por todas as perdas, por conta da doença e ainda com a doença do Jorge. Eu achei que eu fosse cuidar dele com o pé nas costas, porque eu tinha saído de um câncer. Sim. Eu estava profissional no ramo, né? Eu fui minha cuidadora. Eu fiz as minhas dietas, eu cuidei de mim, cuidei da família, eu continuei cuidando de tudo, como sempre. Além de estar tratando o câncer. Então, falei, vai ser tranquilo cuidar dele. Não foi. Foi muito difícil. Primeiro, porque ele é um profissional da área da saúde resistente, não tinha a fé que eu tinha, nem na cura e nem em Deus. Então, assim, foi bem difícil. Um paciente bem difícil de cuidar. E aí, como hoje ainda é, sabe? Reluta para tomar medicação, reluta para beber água, reluta para fazer dieta. Então, isso tudo foi muito difícil, muito penoso. Sem contar, assim, que o sofrimento dele foi muito grande. Então, isso me deixou muito vulnerável. Foi o momento que eu pedi socorro. Eu precisei de terapeuta para me ajudar, porque eu estava mesmo assim entregando os pontos. E que bom que você identificou isso a tempo de não se entregar, né? Nossa, mas eu fiquei assim muito, muito mal assim nos dias de cirurgia. E os filhos, como eles encararam toda essa... Porque a gente fala de rede de apoio, né, dos profissionais, claro, mas eu acho que a grande rede de apoio vem de dentro de casa, né? Sim. Se você tem uma família estruturada, se você tem ali, né? Eu vi você falando tão bonito, né? O que seu filho fez, de não ir lá para fora para poder te proteger, para poder ficar à sua disposição. Então, e aí, sabendo também da doença do pai,
Como que foi essa relação, assim, dentro de casa? A gente nunca foi assim. Os filhos sempre encararam com muita tranquilidade, assim, até porque a forma que eu agia, né, com a minha doença, eles tratavam com muita naturalidade. A minha filha do meio é maquiadora, então ela me maquiava, ela trazia brincos, ela queria me ver bonita, e aquilo me estimulava, eu já gostava também, né? E ela me dava muito incentivo. A mais nova, de 15 anos, tocava teclado e ficava cantando, e eu do quarto ouvindo, aquilo ali, sabe, assim, me motivava. Era assim, uma injeção de ânimo, né? Nossa, força. Dava muita força. E o meu filho o tempo todo ali, porque a filha casada não podia estar junto por causa da pandemia. E o marido é militar, então, assim, ela não podia ter contato físico comigo. E o meu filho, ele virou meio que um guardião. Ele não deixava as pessoas se aproximarem de mim. Inclusive a filha, que estava fora. Mãe, ela não pode vir aqui, ela não pode ficar aqui. Meu pai não pode entrar. A gente tem 2 casas no mesmo terreno. Ele vigiava, a gente não podia namorar, eu tinha que fugir. Era desse tipo, sabe, a coisa. Ele vigiava o tempo todo, porque ele falava, mãe, eu não estou fazendo nada. Se você fizer, eu vou sair. Se você for na casa da tua mãe, eu vou sair também, entendeu? Porque ele estava se privando também para me proteger. Sim. Então, assim, tinha essa rede de apoio. E durante o tratamento do Jorge, foi mais complicado, porque foi quando o Dudu foi chamado para ir para São Paulo. No tratamento. E aí ficou você, né? Ficou eu e eu. E aí foi mais difícil, porque eu não tinha mais o Dudu para me apoiar, né? Um homem dentro de casa para ajudar, numa emergência, levar o pai para o hospital, qualquer coisa assim. Você fica mais insegura, entendeu? E aí a gente foi tocando o barco, minha amiga. Foi tocando, vivendo um dia de cada vez, pedindo muita proteção, muita proteção. Eu me agarro nos meus santos, Nossa Senhora Aparecida, que eu vivo indo, pagando as minhas promessas, com os meus amigos, sabe? Eu tenho, assim, uma caravana da fé que me ajuda, adoro, que reza junto. Adoro, menina. São amigos, assim, são amigos que me dão um apoio, sabe? Assim, que estão sempre rezando, orando junto comigo. E isso é que faz a gente passar os dias. De seguir, de lutar, de superar, né? Uma coisa muito importante é para qualquer pessoa que faz um tratamento oncológico é não parar os projetos. É muito lindo falar isso. Não pare, faça tudo. Mas não é fácil. A gente sabe que não é fácil, sabe? Você consegue desacelerar. Eu era muito acelerada, muito acelerada. Eu não parei, eu não paralisei. Mas eu dei uma desacelerada grande. Sabe? Assim, eu acho que a vida passa a ser vista de uma outra forma, né? Você passou a se olhar de uma outra forma. Eu acredito que, assim, apesar de eu te conhecer há pouco tempo, né? Há alguns anos, né, que eu te conheço, mais ativa agora, a gente está mais juntas ali na OAB. Mas eu acredito que você talvez poderia falar, existe uma Solange antes e outra depois, né? Porque o olhar seu para você mesmo mudou totalmente. É completamente diferente. E é muito importante. Você falou de uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar. Meu pai morreu com câncer de intestino. Eu tinha 17 anos de idade. E você falou de uma coisa, assim, do olhar de piedade. E, por exemplo, meu pai, ele recebia visitas, muitas visitas. A gente era do interior, ele era uma pessoa muito conhecida. E todo mundo ia visitar. E eu lembro que ele estava, assim, prestes a morrer, já no fim da vida. E chegou uma visita e falou assim... Valdir, você consegue... Meu pai chamava Walter, chamava ele de Valtinho. Valdir, você consegue levantar daí e sentar aqui para a gente desenhar um projeto? E ele, claro. Não, então a gente vai desenhar um projeto. E aí o cara foi embora, o cara não perguntou se meu pai estava bem, se ele estava ruim, qual era a doença, o que ele estava sentindo. O cara foi lá, fez a visita, falou como é que ele estava, fez o meu pai desenhar um projeto que eles já tinham programado há muito tempo e foi embora. E aí o meu pai falou, essa é a visita que as pessoas deveriam aprender a fazer a quem está doente. É fazer com que o outro que está doente se sinta útil, se sinta bem. E foi isso que você falou aí agora.
Não parar os projetos. Eu falo no livro os projetos. sobre o que não dizer para um paciente oncológico. Ai, conta só um pouquinho disso pra gente. Isso é muito sério. Porque senão eu vou ficar o dia inteiro aqui conversando com você. Tem várias coisas que a gente não pode falar. Mas, assim, quem tá indo, né, fazer uma visita ou encontra com uma pessoa que acaba de ter um diagnóstico de câncer, você fica sem saber o que falar. E acaba falando besteira. Sim. Às vezes, você não precisa falar nada. Só em estar presente. Só em estar ali. Perguntando se precisa de alguma coisa, quer que eu vá com você numa consulta ou numa quimioterapia, sem criticar. Vamos tomar um café. Sem comparar. Isso. Sem comparação. Fulano teve uma doença e agiu de tal forma, teve esses prognósticos, esses diagnósticos. Isso aí é terrível. A comparação. É verdade. Porque cada paciente tem um diagnóstico e um prognóstico diferente. A reação, tanto emocional quanto física, é diferente de pessoa para pessoa. Então, a gente não pode fazer essa comparação. Isso eu aprendi com a doença. Maravilhoso. Sabe? Então, assim, isso eu quis passar também no livro. Então, eu boto frases que você não deve falar. Mas na hora que você falou, assim, você falou dos projetos, eu lembrei na hora dessa visita. Olha, eu fui tão produtiva durante o meu tratamento. Eu escrevi o artigo sobre os direitos dos paciente oncológico, que eu boto até no anexo do livro, né? No final do livro eu boto os direitos do paciente oncológico, que a Renata até atualizou para mim na última edição. E falo, desse artigo é que surgiu o livro. Primeiro foi o artigo, depois né, que eu fiz para o meu escritório, né, a Mota Assunção. E aí depois que veio o livro, né, que foi vindo capítulo por capítulo, as coisas assim à solta, né? Mas o que acontece? Esse artigo dos pacientes oncológicos que está me levando a vários lugares importantes. Esse último Outubro Rosa, né, que a gente chama o Outubro, que tem vários eventos em todas as cidades, falando. Eu nunca distribuí tanto livro, e as pessoas querendo mais. Esgotou o meu livro. Porque, assim, essa terceira edição esgotou, porque era tanta gente querendo, no final já não tinha mais. Mas o livro é maravilhoso. Porque, assim, e era uma coisa assim que eu nunca imaginei que eu fosse conquistar um público que não era paciente oncológico. Eu acabei dando o livro para algumas pessoas, né, que eu convivo, pessoas amigas que compraram. E a intenção desse livro é ele não parar. É você emprestar para alguém, entendeu? E esse livro circulando, por quê? Porque ele tem várias coisinhas que as pessoas... Pública. Ele é de utilidade pública, exatamente. Pública, é isso. Então, assim, a intenção dele é que as pessoas conheçam o conteúdo dele e não fique parado numa gaveta. Sabe, assim? E eu tive, assim, testemunhos de as pessoas me ligando. Poxa, Solange, eu li o seu livro... Eu tenho uma cliente do escritório que não é paciente oncológico. Mandei o livro para ela, eu estava fazendo um inventário dela, olha isso. Mandei pelo filho, que ela estava acamada, ela tem depressão há muitos anos e tal. Falei, manda teu livro para tua mãe. E ela é uma escritora. Ela me ligou no Natal para dizer que já tinha lido meu livro 6 vezes, que meu livro estava livro de cabeceira dela. Olha, aquilo me deu uma emoção que eu falei assim, não preciso de mais nada. Ele já cumpriu a função social dele, entendeu? Porque mas ele ainda tem muito para cumprir, tá? Entendeu? Ainda tem muito. Assim, eu nunca tive essa pretensão, entendeu? Eu nunca tive essa pretensão. Minha pretensão era levar informação para paciente, né, de rede pública e tal. E atingir um público diferente. E não foi só ela. Outras pessoas estão falando, pô, se você passou e está passando por essas coisas todas, pô, o que é meu problema? Né? Entendeu? Meu problema não é nada. Eu vou acordar, vou levantar, vou sair, entendeu? Porque eu não tenho do que me queixar. Então, é essa a intenção. Olha. Entendeu? É essa a intenção. Maravilhoso. Deixa eu te falar. Eu li o livro, eu te conheço há um pouquinho. E, assim, diante de mim, tem uma Solange que é luz na vida de muita gente. Diante de mim, hoje, falando aqui ainda, tem uma Solange forte, uma mulher de fibra, uma mulher que assim... Independente de religião, sabe? Nós não estamos aqui falando de religião, não, mas é uma questão espiritual, é uma questão de força interna que a gente busca, né? Cada um busca onde acredita que vai encontrar. E você passa essa força, você passa essa clareza do poder da mente. Eu acredito que eu vou superar. Eu acredito no poder da cura. Eu acredito no profissional que está me ajudando. Eu acredito. E eu acredito muito que isso é fé. Porque fé é você, na minha concepção, tá? Que eu aprendi. Fé é você acreditar, não, você pedir, você acreditar que vai receber. Mas antes de mais nada, você tem que fazer por merecer, né? E... extremamente merecido. Acredito que existem propósitos e missões
e você vem cumprindo isso lindamente. Eu me sinto muito honrada de estar aqui ouvindo a sua história e de poder levar ela para muita gente. E eu queria que você deixasse ali uma mensagem para as pessoas que vão assistir. O que você gostaria de deixar como mensagem para quem vai ouvir e quem sabe poder... Gente, eu tenho o livro, quem quiser emprestar. Eu vou publicar, tá bom? Vou fazer mais publicações. Qual é a mensagem assim, principal que você gostaria de deixar para quem vai ouvir aqui a nossa conversa? Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente sabe que todo mundo passa por dificuldade e cada um encara a sua dificuldade de uma forma. Tá certo, tá válido, mas assim, não estagna, não desista. Sabe assim, sempre tem uma forma, uma válvula de escape, a gente sempre vai buscar uma solução, não desanima. Você está com câncer, vai com câncer. Você tá com uma deficiência física, o que for, não deixa isso te paralisar. Não permita que nada tire a sua alegria de viver. Eu costumo dizer que o câncer ele me deixou muitas cicatrizes físicas, mas eu não sou só essas cicatrizes físicas, eu sou muito mais do que isso. Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente não é só um problema de saúde, a gente tem muito mais para dar e a gente tem que passar isso para o outro. Todo mundo tem problema e todo mundo convive com ele. O câncer não deu em mim porque eu sou uma pessoa azarada. Não. O câncer vai dar em quem tiver que ter e a gente vai vencer. Entendeu? Quando tiver que chegar a hora, não tem jeito. Data de validade, eu costumo dizer que data de validade, cada um tem a sua. Meu pai passou por um câncer e viveu anos. E eu falava, quando ele ia para o hospital, falava, não vai voltar. Mas não adianta, ele voltava, porque a data de validade dele ainda não tinha chegado. E eu acredito que comigo também não. E ainda vai faltar bastante, vai demorar bastante, porque eu ainda tenho muitos projetos. É isso, gente. Não desista, vamos em frente. Solange, muito obrigada. E vamos continuar superando tudo aí, né? Vamos, muito obrigada. A você. Muito obrigada pela presença. Obrigada a todos. Obrigada mesmo, amiga. É isso. Obrigada a você.